E então, Deus é árabe? Que vespeiro, que situação delicadíssima, não? Em pleno século XXI, com o país de Jesus Cristo, os Estados Unidos, elegendo os árabes como o eixo do mal, os muçulmanos como o eixo do mal, vamos nós fazer esta pergunta incômoda. Deus é árabe? Vamos dar um tratamento maximamente sério e minimamente acadêmico que seja a essa questão, de modo que ela não terá uma resposta simples nem unilateral. As respostas adequadas são postas no tabuleiro e dependem do jogo que se está jogando. Se o jogo é uma história da teologia, você pode dar uma resposta. Se o jogo é historiográfico, você deve dar outra resposta. Então a gente poderia dizer assim: sim, Deus é árabe. E a gente também poderia dizer assim: não, Deus não é árabe. E a procedência dessa resposta estaria ligada ao tipo de abordagem que a gente está fazendo. Então vamos deixar a resposta para o final? Vamos descrever o cenário? Vamos lá. Está preparado? Caneta e papel. E anote. Primeira questão. Quando você toma as informações esparsas da Bíblia, duas informações chamam muito atenção. Primeira, Abacuque 3:3. Esse texto é importante porque ele é, pelo menos, do século VI. Um texto muito recente. E lá está escrito que Eloá, o Deus de Jerusalém, vem de Temã. E o Kadosh, o sagrado, o santo, na fenomenologia da religião, tratando o divino como o sagrado, vem do Monte Parã. Vejam a implicação disso. Há a memória, ainda no século VI, de que a casa de Eloá, a casa do Deus de Jerusalém, é, na verdade, a capital de Edom, porque Temã é a capital de Edom, um daqueles pequenos estados ao sul de Canaã, que são estados pré-árabes. Fazem parte do caldo geopolítico, étnico, social, antropológico, que mais tarde darão origem aos árabes. Logo, pré-árabes. Anote isso. Segundo texto, um texto de datação disputada, pode ser pré-exílico, pode até ser pós-exílico. Juízes, capítulo 5, verso 4. No contexto, a narrativa se refere a uma suposta batalha entre cananeus e cananeus, porque os israelitas, segundo Israel Finkelstein, são cananeus. E se tem israelitas lutando contra cananeus, então é cananeu lutando contra cananeu. Eles estão em desvantagem, os israelitas, vão descer para a planície para enfrentar os adversários, mas temem pela sua vida porque os adversários estão muito bem armados, têm carros de ferro. E vai ser difícil vencê-los, mas eles descem para a batalha assim mesmo. A crermos na plástica narrativa, ou, ao menos, dentro da narrativa, então, sim, na narrativa há uma tempestade, a planície alaga, os carros atolam,
E no mano a mano, os israelitas vencem a batalha. Surpresos com sua vitória, atribuem teologicamente a vitória à intervenção de um Deus, Yahvé, e compõem um hino de agradecimento à intervenção milagrosa de Yahvé. Isso está em Juízes, capítulo 5, verso 4, onde está escrito assim: Quando saíste de Seir, ó Yahvé, quando marchaste pelos campos de Edom, então os céus gotejaram água, desabaram todas as nuvens do céu, etc, etc, etc. Ou seja, o compositor da narrativa aceita que Yahvé seja o Deus que deu a vitória aos israelitas. Mas ele declara que para dar a vitória aos israelitas, Yahvé saiu do seu monte sagrado, Seir, que está lá em Edom. De novo, Yahvé é vinculado a Edom. A origem de Yahvé é Edom. De novo, se insinua na Bíblia hebraica uma origem árabe para Yahvé. Terceira evidência, essa um pouco indireta, circunstancial. Quando a ficção do livro do Êxodo, porque é uma ficção, não a tradição do Êxodo, mas a história do livro do Êxodo é uma ficção. Quando essa ficção é redigida, a situação é inusitada, porque Moisés se encontra no Egito, o povo que deve ser liberto está no Egito, e o narrador faz Moisés sair do Egito, vir exatamente para a região de Edom, onde estão os amalequitas, mesma terra, mesma região. Lá ele se encontra com Yahvé. Yahvé, então, o comissiona para ser o piloto da nave do Êxodo, e ele, então, retorna para o Egito, tendo lá estado e de lá saído, para, então, libertar o povo do Egito. A tradição de que Yahvé tem como casa, como lugar santo, como lugar sagrado, o território edomita, amalequita, é tão forte que mesmo numa ficção, só é plausível vincular Moisés a Yahvé se Moisés for trazido para a terra de Yahvé. Mas tem mais. Nós temos um argumento de caráter arqueológico. É o sítio arqueológico de Kuntlet Ajrud. Esse sítio arqueológico é datado entre o final do século IX e o início do século VIII, antes de Cristo, obviamente. Não está decidido se se trata de um pequeno templo ou de uma estação de descanso para caravanas, mas ele se situa no mesmo plano de longitude, grosso modo, que Edom. Bem já dentro quase da atual Península do Sinai. Então ele tem a leste Edom e a norte, muito a norte, Israel. Por que esse sítio é importante? Porque lá há duas inscrições muito importantes. E para a nossa discussão, a inscrição mais importante é aquela onde se lê assim: Eu o abençoei pelo Yahvé de Samaria e pelo Yahvé de Temã. Sim, a mesma Temã de Abacuque 3:3. Mas agora a situação é outra. A situação agora é formidável.
Porque nós temos um testemunho arqueológico que menciona que tem Yahvé em Samaria. Disso nós estamos informados pela Bíblia. Yahvé se torna Deus principal em Israel, mas também há um Yahvé em Edom, um país árabe. E se há um Yahvé em Samaria, é dizer que há um templo de Yahvé em Samaria. Dizer que há um Yahvé em Edom é dizer que há um templo de Yahvé em Edom. Voltamos a colocar Yahvé em Edom. Não tem como desfazer isso. No século XIX, inclusive, uma teoria já havia sido levantada. Você pode encontrá-la na internet pelo nome de a hipótese quenita. Eu a endosso em parte. Não a endosso na direção de dizer que Yahvé era um deus dos ferreiros, porque os quenitas seriam harashim, ferreiros. Não, os ferreiros eram ferreiros, mas a sua divindade era Nehushtan. Refiro-me à minha dissertação de mestrado. Yahvé era um deus dos judaítas, era um deus guerreiro, não um deus ferreiro, ainda que o deus guerreiro esteja associado aos deuses ferreiros. Vamos então juntar as peças e propor uma explicação com pretensões históricas. Yahvé, na origem, é um deus árabe. Não é um deus abramita, não é um deus israelita. Israelitas e abramitas estão no seu território, Israel ao norte, os abramitas ao sul, desconhecem a existência de Yahvé. Não é um deus adorado. Yahvé não é adorado por israelitas nem por abramitas, que são politeístas. Logo, eles não adoram Yahvé simplesmente porque não o conhecem. Simplesmente. O que vai acontecer? Vamos para o mito. No mito israelita, Israel é irmão de Esaú. Jacó é irmão de Esaú. Jacó é irmão de Edom. Jacó é Israel, Esaú é Edom. O que isso significa? Mito é mito. Jacó não é irmão de Esaú. Isso é mito. Isso é uma ficção geopolítica, sociológica, cultural, traditiva. Mas ela expressa um fato. Por trás do mito há um fato histórico. E esse fato histórico pode ser interpretado como uma relação política, geopolítica, entre os dois povos, Israel e Edom. Casamento dinástico? Tratado diplomático? Mas o fato é que, no mito, Israel é irmão de Edom, e em Kutlet Ajrud há um Yahvé em Edom e há um Yahvé em Israel. Não posso me furtar à conclusão lógica. Houve intimidade geopolítica, seja na forma de casamento dinástico, seja na forma de um acordo diplomático, comercial, entre os dois povos, e eles trocaram deuses. Um deus árabe, Yahvé, foi para o meio dos israelitas, os cananeus. Um deus árabe. Mas esse deus árabe não é Deus principal de Israel. Entrará como um deus menor, secundário,
apenas como legitimação, homologação de um eventual tratado político-militar, econômico, cultural, dinástico. Não vem ao caso nesse momento. Ao sul, na mesma época, um pouco antes, um pouco depois, um fenômeno completamente diferente, mas ligado aos mesmos atores, se desenvolverá. Na região de Edom, ou seja, nesse grande sul cananeu, árabe, desenvolve-se uma tribo que tem um nome divino no seu próprio nome de tribo. É o que acontece com Israel, por exemplo. Israel é uma tribo cananeia que desenvolve uma identidade com o Deus cananeu, El, Israel. Lá entre os árabes, os pré-árabes, se soar mais tranquilo de engolir esse sapo, desenvolve-se uma tribo, um grupo social que molda uma identidade tribal com base em um Deus, Yahvé. O nome dessa tribo é Yehudá. Esse Dá de Yehudá, ou o próprio Yehu, porque tanto o final quanto o início pode ser utilizado como explicação das consoantes. De qualquer forma, essa tribo é uma tribo visceralmente ligada a Yahvé. E essa tribo leva Yahvé para Judá. Essa tribo de judaítas levam essa divindade para o território que, quando eles entram, pertence aos abramitas e tempos depois será o território de Judá. Porque essa tribo, Yehudá, conquistará Jerusalém e, tendo conquistado Jerusalém, toma posse geopolítica de todo o território que Jerusalém consegue administrar. Com isso, o Deus árabe chega tanto ao território dos abramitas quanto ao território dos israelitas, num primeiro momento como Deus secundário. Mas, porque Yahvé é um Deus guerreiro, ele assumirá em pouquíssimo tempo, tanto no norte quanto no sul, a chefia do panteão. Nada de monolatria, nada de monoteísmo, esquece isso. Apenas ele assume o lugar de El e se torna o Deus nacional. No sul, Deus de uma nação, Judá, e no norte, Deus de outra nação, Israel. Até aí, me parece indiscutível. Yahvé é um Deus árabe. Vai ser judaizado no sentido em que a palavra judeu hoje carrega de mito histórico. Mas, na origem, ser judaíta não é ser judeu, é ser árabe. As transformações de identidade serão carreadas pelo somatório de 3 etnias diferentes: os israelitas cananeus, os abramitas cananeus e os judaítas árabes. No período pós-exílico, toda essa confusão étnico, traditivo, mitológica será fundida num mito ficcional, etiológico, da situação social, sociológica, religiosa da classe dominante de Judá, que, sendo herdeiras dos judaítas, são agora chefes dos descendentes dos israelitas, dos descendentes dos abramitas e deles mesmos judaítas. Funde-se uma etnia ficcional, tratando
todos esses contingentes como derivados de um único ancestral. Mito. Apenas mito, nada mais do que mito. Mas a pergunta inicial do vídeo era se Deus é árabe. E Deus não é Yahvé. Ou é? Por isso que a resposta depende de como você vai relacionar Deus, o Deus cristão, que não tem nome, a Yahvé, o Deus árabe do Antigo Testamento. Se você fizer uma leitura ontológica da história, fazer a moda dos filósofos, o ser, e você vincular o Deus cristão a Yahvé, você terá que admitir que Deus é árabe. Se você fizer uma contenção hermenêutica, Yahvé é Yahvé. O Deus de Jesus é o Deus de Jesus. Marcião, se você fizer como Marcião fez, tudo que é do judaísmo joga fora, aí você pode dizer que Deus não é árabe. Mas a igreja não segue Marcião, a igreja segue Justino. Mantém o Antigo Testamento e vincula a tradição cristã à leitura cristológica do Antigo Testamento. Então, por esta linha, Deus é árabe. Eu não sei quanto a você, mas eu acho isso a maior ironia do planeta. Porque hoje, os dois alter ego de Yahvé, a face cristã de Yahvé, Deus, e a face árabe, muçulmana de Yahvé, Alá, se digladiam pela posse do mundo. Por culpa, eu diria, hoje, de Jesus. Verdade seja dita. A face cristã de Yahvé, Deus, no século XIX, toma à força, como sempre fez, o território que pertencia à face muçulmana de Yahvé, o Oriente Médio. Fez o que quis, roubou quanto quis, matou quanto quis, dividiu os despojos para os seus apaniguados europeus. E o século XX é nada mais, nada menos do que a tentativa dos descendentes violados, violentados, ultrajados, usurpados, roubados da face muçulmana de Yahvé, os árabes, de reaverem o seu território. Então, lamento a sua posição política e ideológica, mas quem está errada nessa história é a face cristã de Yahvé. Mas é o mesmo povo, é a mesma história. Um contingente árabe se transformará em judeu. E o contingente árabe original permanecerá árabe. Mas esse contingente árabe, mais à frente, se converterá em cristão e vai assumir a face cristã do Deus árabe. E esse contingente que permanece árabe se encontrará com a face muçulmana de Yahvé e se tornará muçulmano. E Yahvé não apenas está na origem dos árabes, quanto na origem dos árabes judeus, quanto está também de posse de todos os monoteísmos. O monoteísmo cristão é a face cristã de um Deus árabe, o monoteísmo muçulmano é a face muçulmana de um Deus árabe, e o judaísmo
conquanto mínimo e pequeno, é a face judaica do Deus árabe. Isso é uma ironia. Seria necessário e importante um congresso dos sábios desses 3 monoteísmos para chegar à conclusão que Yahvé está dando socos na própria cara, que Yahvé está se cortando na própria carne, porque Yahvé, o Deus árabe, está ao mesmo tempo no judaísmo, no islamismo e no cristianismo. Ou não? Ou essa leitura não se sustenta historiograficamente? Porque o que interessa aqui na tenda não é malabarismo teológico que não serve para nada. O que interessa aqui na tenda é a leitura dos fatos históricos. Esse vídeo lidou com fatos históricos? Esse vídeo lidou bem com esses fatos históricos? Esse vídeo conclui bem a sua lida bem feita com os fatos históricos? Onde estamos errados? No todo? Em parte? A palavra está com vocês. A palavra e o cafezinho, porque o cafezinho é de lei. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!